pelo indigenista Bruno Pereira a pessoas próximas no dia 12 de maio, ou seja, menos de um mês antes do assassinato dele na Amazônia. E nesta conversa, Bruno relata que sofria perseguição da Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI. Vamos ouvir. Aí você vê, né, como o presidente usa atividade essencial para o cara ir lá pintar os corujos, sabe? E aí os servidores que me denunciaram para, né, para a corregedoria, para PAD, que eu estou respondendo, quase como um chefe de milícia, sabe? Ninguém abre um ai. E ninguém, quando a gente foi acusado ali embaixo, disse da assado, ninguém abre um ai, né? É isso que a gente passa. Mas eu já sentia, eu de boa, quando eu pedi meu afastamento, eu sabia que ia ser dessa forma, sabe? Sabia que ia ser uma luta ferrenha e estava preparado para isso. Tenho meus filhos pequenos para dar de comer também, tenho toda uma história, tenho minha imagem, eu tenho também minha reputação, pelo que eu já lutei, já vivi. Mas eu não conseguiria ficar ali caladinho e o fulaninho do DS1 para se garantir, ficar fingindo que esse governo não é anti-indígena. Mas nós que estamos aqui, quem é tu, cara pálida? Foi totalmente abduzida, tomada, se apropriaram da FUNAI, todos nós sabemos disso. Mas isso aí só gera raiva e mais luta, né? Não vamos baixar a cabeça, não. Força aí, não desanime. Estar perto de mim é criptonita, é tóxico para essa direção. Eu me sinto bem por isso, triste pelo todo, né? Bem no sentido que bom que eles sabem muito bem o terreno marcado pelo que eu luto, né? Eu sei de que lado e quais são as lutas que eu estou combatendo, né? Onde a gente está ganhando e onde a gente está perdendo. E aí vai botar o pingo nos is nessa história de cadê o documento que diz que não era para fazer a doação, sabe? Bando de hipócritas. A CNN contatou a FUNAI sobre todas as acusações feitas por Bruno Pereira, mas a fundação não se manifestou. Questionada sobre se de fato foi aberto um procedimento interno contra ele, a FUNAI disse que todos os procedimentos são sigilosos e que, por isso, não poderia dar informações. Chamar o Leandro Rezende, né, Sidney, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Leandro, esse áudio, além de um pouco enigmático também por alguns termos que usa, DAS1, eu queria que você explicasse para a gente, mostra também o que nós já sabíamos. Bruno tinha problemas dentro da FUNAI e ele diz qual o lado que ele escolheu. E aí a gente quer saber se isso interfere ou não nas investigações, como é que a polícia lida com essa informação e esse áudio agora. Vamos lá, Luciana. Primeiro que esse áudio, ele se soma a uma série de outros materiais. Primeiro que é um áudio bem emblemático, porque se trata de uma pessoa que morreu protegendo a Amazônia, né? Protegendo os indígenas do Vale do Javari e alguém que reconhecia que estava sofrendo ameaças e que essas ameaças não eram veladas. O áudio do Bruno deixa isso bem claro. Quando ele fala ali em DAS1, ele está falando de um tipo de cargo, né, do serviço público, é um cargo comissionado, é um cargo ali de livre nomeação de dentro da FUNAI. Ele está atribuindo a uma pessoa nomeada para esse cargo de DAS1, que na administração federal é um cargo de baixo escalão, algum tipo de poder e algum tipo de influência ali sobre os trabalhos da FUNAI. O que a gente tem que observar com esse áudio, Luciana e Sidney, no sentido de que se trata de mais um alerta, mais uma prova de que as autoridades sabiam do que acontecia lá no Vale do Javari. A gente trouxe aqui no Visão CNN na semana passada uma série de informes feitos pela União dos Indígenas do Vale do Javari, mostrando que entre os meses de abril e maio, esses indígenas reportaram às autoridades, reportaram ao Ministério Público Federal, reportaram a todo mundo que era possível que estavam acontecendo ataques a tiros, inclusive, às bases da FUNAI. Isso foi feito antes do Bruno e do Dom desaparecerem, antes deles serem assassinados. O Ministério Público Federal confirmou a mim que recebeu aqueles ofícios enviados pelos indígenas, só que não houve tempo hábil para que as investigações, de fato, prendessem, inclusive, o Pelado, que é um dos presos pela morte do Bruno e do Dom e que aparece em um dos ofícios como responsável por ataques a tiros a bases etnoambientais da FUNAI no ano já de 2019 e no ano de 2018 também. Ou seja, as autoridades sabiam, inclusive, do envolvimento de um dos suspeitos desse duplo homicídio
homicídio bárbaro sabiam do envolvimento dele com outras práticas criminosas. Tem estudos que mostram desde 2013 a presença do crime organizado lá na região do Vale do Javari. E o que a gente pode esperar daqui para frente, Luciana e Sidney, né? Eu conversei rapidamente aqui agora há pouco com o deputado do PT do Amazonas, José Ricardo, ele que é presidente, né, do grupo da Comissão Externa de Deputados Federais que está acompanhando os desdobramentos dessa história. Ontem ele teve uma reunião com Beto Marubo, uma liderança indígena lá do Vale do Javari, com quem eu também conversei. O que o Beto Marubo relatou aos deputados federais ontem é de que há uma grande preocupação com a vida de outras lideranças, inclusive da FUNAI, servidores e lideranças indígenas que atuam lá no Amazonas, e que na semana que vem ficou acordado entre os indígenas e os deputados. Isso ainda vai ser ratificado agora, numa reunião agora à tarde na Câmara, mas ficou combinado que na semana que vem vai ser feita aí uma diligência lá para o Vale do Javari, provavelmente em conjunto com a comissão do Senado, que a gente reportou ontem que foi instaurada. O que me diz o deputado José Ricardo é de que vai ser batido esse martelo agora, 3 horas da tarde, para que na semana que vem seja então aprovada, né, a ida de uma comissão conjunta do Senado e da Câmara dos Deputados lá para a região do Vale do Javari. Obrigado, Leandro. Luciana, veja só com atenção essa notícia que vamos apresentar agora.